Bom dia, estamos começando aqui a gravação de mais essa aula. Hoje o tema é Creio na ressurreição da carne, né? A gente chega hoje na penúltima afirmação do credo, né? Do símbolo dos apóstolos, né? O credo, que é o resumo da nossa fé, da fé cristã católica. Então, essa afirmação, né? Creio na ressurreição da carne. Tem essa pintura que, na verdade, ela é um afresco, né, que fica numa igreja lá na Itália, que simboliza justamente isso, né, a ressurreição da carne, né, no último dia, o que nós cremos que acontecerá com todos nós, né? Todos os que já morreram ressuscitarão, assim como Cristo ressuscitou, né? E cada um vai ter o desígnio que, enfim, durante a sua vida aqui na Terra, né, foi escolhido, né? Bom, o compêndio do catecismo, né, que é uma publicação que ela é como se fosse um resumo do catecismo da igreja, né, e ela é feita todas em perguntas e respostas. Então, a pergunta 203, ela trata disso, né? O que significa a ressurreição da carne? E a resposta é: a expressão ressurreição da carne significa que o estado definitivo do homem não será só a alma espiritual separada do corpo, mas também que os nossos corpos mortais um dia retomarão a vida. Então, a gente crê não apenas enfim, na vida eterna espiritual, né? Que a gente viu, enfim, lá nas aulas lá do começo, já nem lembro qual, mas a gente falando sobre a morte, né? Que na morte a nossa alma imortal se separa do corpo mortal, né? E naquele momento já existe ali o juízo particular. A gente vai ver também isso mais para frente, até na próxima aula um pouco melhor. Que é o momento em que, a partir enfim, de como cada pessoa levou a sua vida aqui na Terra, né? Cristo, utilizando da sua misericórdia e da sua justiça, né? Vai dar a cada um aquilo que lhe é devido, né? O céu ou o inferno. E, enfim, beleza. Temos essa vida espiritual, a vida eterna espiritual. Mas, além disso, nós cremos que os nossos corpos também um dia retomarão a vida, né? Então, como que isso vai acontecer? Então, vamos dar o prosseguimento aqui à aula para a gente ver isso. Então, um cristão crê firmemente e espera que, da mesma forma que Cristo ressuscitou de verdade dentre os mortos e vive para sempre, assim os justos, né, depois da sua morte, viverão para sempre com Cristo ressuscitado. E ele os ressuscitará no último dia. Então, além da vida eterna e espiritual, né, da nossa alma, nós também cremos que nós ressuscitaremos no último dia, porque Cristo ressuscitou, né? Então, por esse motivo tão simples e ao mesmo tempo tão óbvio, né? Porque Cristo foi o primeiro, né? Ou seja, ele abriu essa porta da salvação para nós, né? Que, enfim, que nós havíamos perdido, né? Lá com os nossos primeiros pais, no pecado original. Cristo reabre essa porta não apenas para a nossa alma, mas também para o homem inteiro, né? Para o homem como um todo, né? Que é o homem, ele é uma criatura que tem alma e tem corpo, né? Então nós também ressuscitaremos no último dia, assim como Cristo ressuscitou, né? Cristo, depois do terceiro dia, como havia prometido, ressuscitou dentre os mortos com um corpo glorioso, né? O que seria esse corpo glorioso? Isso também é um pouco difícil a gente conseguir imaginar, né, diante da nossa limitação da nossa mente para determinados assuntos, o que seria esse corpo glorioso. Mas a gente pode imaginar que é um corpo perfeito, né? A forma mais perfeita que Deus, nosso Criador, imaginou para cada um de nós, né? Aí tem essa passagem na carta aos Coríntios. Na verdade, São Paulo fala bastante sobre esse assunto da ressurreição na primeira carta aos Coríntios, né? Em diversos pontos da carta ele trata desse assunto. Mas esse é um dos mais importantes, né? Que diz:
Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição dos mortos, né? Então, alguns os coríntios se eu não estou enganado, né? Eles é uma região eles viviam ali na região onde hoje em dia é a Grécia, né? Então, era um local onde havia muitos convertidos do paganismo, né? Então, provavelmente surgiu essa dúvida, né? Algumas pessoas dizendo que não haveria ressurreição dos mortos, e São Paulo procura esclarecer isso nessa carta, né? Pois, se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou, né? Se Cristo é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, então nós, como homens, também ressuscitaremos assim como Cristo, né? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, essa afirmação, ela resume a importância que a ressurreição possui para a fé cristã católica, né? Pois, se a pessoa não acredita que Cristo ressuscitou, ela não é cristã, não tem como. E se Cristo, de fato, não houvesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. A nossa fé, assim, nós seríamos um grupo de pessoas que defendem coisas boas e tal, mas não verdadeiramente cristãos, né? Não verdadeiramente espelhos de Cristo, né? Bom, mas não, Cristo ressuscitou dos mortos, sendo ele as primícias dos que morrem, ou seja, ele inaugurou, né, digamos assim, né, esse fato fundamental da nossa fé. E a ressurreição dos mortos... Peraí, deixa eu ajeitar aqui o vídeo que está atrapalhando um pouquinho. A ressurreição dos mortos, ela foi revelada progressivamente por Deus a seu povo, né? Da mesma forma como a revelação, de modo geral, né? Isso a gente viu na aula que a gente tratou sobre isso. Deus foi se revelando paulatinamente ao seu povo, né? Até o ápice e a conclusão da revelação, que é a vinda de Cristo. Um exemplo dessa progressão, né, que lá no Antigo Testamento a gente tem os mártires macabeus, em que eles, no momento do seu martírio, já faziam, como é que se fala? Faziam menção a essa crença, né, do povo de Deus à época, né? Então, esse fragmento tem aqui no Catecismo. Então, diz, né? Eles dizem: o Rei do mundo nos fará ressurgir para uma vida eterna, a nós que morremos por suas leis. Aí, em outro trecho, também no segundo Macabeus: é desejável passar para outra vida pelas mãos dos homens, tendo da parte de Deus as esperanças de ser um dia ressuscitado por ele. Ou seja, então, desde o Antigo Testamento, o povo de Deus já tinha um certo reconhecimento, já tinha essa esperança na ressurreição, né? Na ressurreição da carne. E a esperança nela impôs-se, né? Então, a esperança na ressurreição dos mortos impôs-se como uma consequência intrínseca da fé nesse Deus que é criador do homem inteiro, alma e corpo, né? Então, se Deus nos criou alma e corpo, por que Deus vai querer que nós voltemos a Ele apenas em alma, né, e não em corpo? E os fariseus, né, que era uma das vertentes do judaísmo, né, na época de Cristo, e outros contemporâneos do Senhor, esperavam a ressurreição. Então, eles acreditavam na ressurreição, diferentemente dos saduceus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Então, isso fazia com que essas duas vertentes do judaísmo entrassem em certos atritos, né, na época, e Cristo também foi muito enfático contra os saduceus, falando sobre a questão da ressurreição, né? Então, o próprio Cristo, né, fala de si próprio, falando da ressurreição, né? Eu sou a ressurreição e a vida, né? Então, é Jesus mesmo que no último dia vai ressuscitar os que nele tiverem crido e que tiverem comido e bebido do seu sangue, né? Isso o próprio Cristo fala no Evangelho.
ele fala de si próprio nesses termos, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não terá mais fome, enfim, né? Quem come deste pão e bebe deste sangue, viverá em mim e eu nele, né? Então toda essa relação também da Eucaristia com a nossa vida em Cristo e com o nosso chamado à ressurreição eterna com Cristo, né? E a ressurreição dos corpos também. Bom, então, para a gente entender melhor essa questão da ressurreição da carne, a gente tem que ter muito claro que todos os homens hão de morrer, né? Isso é um destino natural de todo ser humano, né? Então, até com essa história aí do coronavírus, né? No início, eu até cheguei a ler uns artigos de algumas pessoas comentando, falando sobre como que as pessoas estavam reagindo a essa situação, que, sem sombra de dúvida, enfim, no mínimo assim, diferente de tudo que essa geração já viveu. Mas as pessoas, aí esses artigos comentavam que parece que as pessoas haviam esquecido de que a gente morria, né? Que todo mundo morre, vai morrer um dia, né? Seja de doença, seja de acidente, seja de, sei lá, de vários motivos, né? Mas esse é o destino do homem. Então, como se fosse um absurdo as pessoas morrerem, né? É claro que a gente nunca vai defender que as pessoas morram à toa, né? Ou por motivos evitáveis. Mas isso é o destino do ser humano, né? Enfim, uma pessoa pode estar super saudável e do nada ter um infarto fulminante e morrer, pode sair na rua e ser atropelado, enfim, diversas coisas acontecem. Então, todos os homens hão de morrer. Então, a experiência da morte, que a todos atinge, é completamente certa e segura. Então, é a única certeza, a única segurança que a gente tem na vida é essa. E só se vive e se morre uma vez. Isso tem que ficar muito claro para todos os cristãos, né? Isso é muito claro na doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo, enfim. Em nenhum momento Cristo cita qualquer outro tipo de vida ou de morte mais de uma vez, ou seja, um erro, né? É uma fantasia, um erro pensar na reencarnação depois da morte, para nós cristãos. E a morte é a separação da alma e do corpo, né? Isso a gente também já viu. O final da vida terrena. Então, ali, a nossa vida terrena, a conclusão dela se dá no momento da morte. Então, poucas horas depois de morrer, o corpo começa a corromper-se, né? Então, a gente vê que sem a alma, que é isso que dá o ânimo, que dá a vida ao corpo, sem essa vida, sem essa alma, o corpo começa a apodrecer, a corromper-se, né? Essa pintura é interessante, né? Ela mostra 3 idades da mulher e a morte, né? Aí tem aqui a criança, ela jovem e ela... Deixa eu indicar aqui, eu tô indicando com a minha mão, não adianta nada, que você não está vendo. Tem aqui a criança, tem ela jovem, né? Enfim, e ela idosa, né? Já mais velha. E a morte aqui como que envolvendo a mulher em todas as fases da vida, né? E aqui como que contando o tempo, né? Que o seu tempo está acabando, né? Enfim, é bem ilustrativa essa pintura, né? Da representação da morte. E a morte, a gente viu também que ela é uma consequência do pecado. Apesar de ser uma característica natural do homem, mas ela não estava nos desígnios de Deus quando nos criou, né? Deus nos havia preservado disso, né? Antes do pecado original. Então, a morte entrou no mundo por causa do pecado, o homem é, por natureza, mortal. Mas Deus tinha corrigido essa falha da constituição humana com um privilégio que o livrava da morte se fosse fiel ao seu Criador. Isso a gente viu também, né? Então, portanto, a morte foi contrária aos desígnios de Deus Criador e entrou no mundo como consequência do pecado dos primeiros pais, Adão e Eva, né? Aqui a gente tem essa outra pintura que ilustra a ressurreição de Lázaro, né? Cristo, ao longo da sua vida pública, ele realizou alguns milagres de ressurreição, né? De Lázaro, do filho da viúva de Naim, enfim, em outros milagres também, que isso, de certa forma, simbolizava, né?
como é que eu posso dizer? É um símbolo, uma indicação do nosso destino final também, que era a ressurreição plena, né? Mas não essa ressurreição terrena, como esses milagres mostraram, mas sim algo superior, né? Mas a morte foi transformada por Cristo também, né? Então, a morte cristã ela deve ter um sentido positivo. Então, é lógico, né, que a morte, a perda de uma pessoa querida, ou até mesmo, sei lá, de pessoas que a gente às vezes nem conhece, mas por situações muito trágicas e etc., ela nos provoca uma tristeza, uma dor. Mas, imediatamente, nós cristãos temos que transformar, pelo menos buscar transformar essa primeira inclinação natural nossa diante da morte, né, voltando para o nosso sentido sobrenatural, né? Então, quando temos uma visão sobrenatural da morte, a morte cristã ela tem esse sentido positivo, né? A obediência de Jesus transformou a maldição da morte em bênção. Então, Cristo venceu a morte, né? Tem até um hino que diz, né, da ressurreição: ó morte, onde está a tua vitória? Né? Porque Cristo venceu a morte. Então, pela sua morte, Cristo venceu a morte, abrindo assim a todos os homens a possibilidade da salvação. Então, ali ele nos abriu essa porta da salvação. Ele nos ganhou, nos mereceu pela sua paixão, pela sua entrega na cruz, e abriu a possibilidade da salvação com a sua ressurreição. Então, a visão cristã da morte, ela expressa-se de um modo privilegiado na liturgia da igreja. Né? Esse aqui é um trecho do prefácio da Missa de Defuntos, que diz: a vida dos que em ti cremos, Senhor, não termina, transforma-se. E ao desfazer-se a nossa morada terrena, adquirimos uma mansão eterna no céu. Né? Então, essa esperança da ressurreição, da vida eterna, trazida a nós por Cristo, nos deve alimentar, né, a ter essa visão positiva da morte. Que a morte ela é uma morte da vida terrena, mas é um nascimento para a vida eterna. Né? Tanto que, na maioria das vezes, as datas em que a igreja celebra a festa, memória dos santos, é justamente no dia que eles morreram, né? O dia de falecimento daquele determinado santo, porque considera-se que ali ele nasceu para a vida eterna. Né? Então, é como se fosse um novo aniversário. Né? O nosso novo aniversário não é mais o dia que a gente nasceu para a vida terrena, mas sim o dia que a gente nasceu para a vida eterna. Bom, e o que acontece depois da morte? Né? Essa pintura também é muito bonita, que mostra o juízo final. Né? Então, os destinos possíveis de uma alma após a morte. Cara, entrou uma abelha aqui no meu quarto. Então, você não repara, às vezes eu tô olhando assim para o lado, mas é porque só para ver se ela não vai querer me atacar aqui. Bom, no instante da morte, a alma separa-se do corpo. A alma não morre, porque é imortal, e comparece imediatamente diante de Deus para ser julgada. Né? Também comentei isso anteriormente. Então, imediatamente morreu, a alma se separou do corpo. Mas a alma ela não morre. Né? Então, ela apenas deixa de animar aquele corpo, né? Momentaneamente. E ela comparece imediatamente diante de Deus para ser julgada, que é o juízo particular, né? Então, conforme a sentença do juízo, a alma vai para o céu, a gozar eternamente de Deus. Vai para o purgatório, se necessita de se purificar, ou para o inferno, no caso do homem morrer em pecado mortal e sem a graça de Deus. Depois da morte, já não se pode merecer nem retificar o destino final. Este juízo, que acontece no próprio momento da morte, é o juízo particular. O juiz será Jesus Cristo. Tem umas passagens que estão aqui no Catecismo que fala especificamente sobre isso, que eu acho importante aqui. Ó, aqui, né? Senhor, essa aqui é do... Cadê? Aqui. A morte é o fim da peregrinação terrestre do homem.
do tempo de graça e de misericórdia que Deus lhe oferece para realizar sua vida terrestre segundo o projeto divino e para decidir o seu destino último. Então, cada homem tem essa liberdade de decidir o seu destino último, né? Aqui na Terra. Cadê? Aqui. Em todas as tuas ações, em todos os teus pensamentos, deverias comportar-te como se tivesses de morrer hoje. Se tua consciência estivesse tranquila, não terias muito medo da morte. Seria melhor evitar o pecado que fugir da morte. Se não estás preparado hoje, como estarás amanhã? Né? Isso é um trecho do livro A Imitação de Cristo, que fala da nossa... enfim, como é importante nos preocuparmos, mas assim, uma preocupação positiva, né? com esse nosso destino final. Então, é importante que nós, cristãos católicos, a gente pense na morte com frequência, né? Tanto na nossa morte, quanto na morte das pessoas ao nosso redor, né? Dos nossos familiares, nossos amigos, filhos, pais, esposas, maridos, etc. Né? E esse é o nosso destino. Um desses três... na verdade, são dois caminhos, né? Que um pode ser um caminho mais longo, um mais curto. Mas o céu, o purgatório e o inferno, né? Eu acho que eu já comentei isso em algum outro momento, mas as almas que vão para o purgatório, elas já estão salvas, porém, elas necessitam de se purificar, né? Das penas causadas pelos seus pecados, porque os nossos pecados são perdoados na confissão, né? Mas as penas, digamos assim, as consequências dos nossos pecados, elas precisam de uma purificação, seja na terra ou aqueles que não se purificaram suficientemente aqui na terra, precisarão dessa purificação no purgatório. Então, o purgatório é como se fosse uma antessala do céu, ali, um preparatório para essa purificação, para sim ser digno do céu, né, de estar diante de Deus face a face. Tem as almas que vão diretamente para o céu e aquelas que, enfim, desgraçadamente, optam por viverem eternamente longe de Deus, né? Aqueles que morrem em pecado mortal, fora do estado da graça, né? Aquelas que expulsaram o Espírito Santo de suas almas, ou seja, a Santíssima Trindade não habitava nelas no momento da morte. Então, essas almas, infortunadamente, vão para o inferno. Bom, mas no final dos tempos, os mortos ressuscitarão. Então, a gente viu o que acontece imediatamente após a nossa morte, né? Então, acontece o juízo particular, que é o juízo, enfim, que define para onde a nossa alma vai viver eternamente. Mas haverá o final dos tempos, ou seja, a parousia, a próxima vinda e a vinda definitiva de Cristo. E nesse momento que ocorrerá o juízo final, né? Essa pintura também expressa isso, né? O juízo final, mostrando que todos os homens serão julgados, né? Os que já morreram e os que ainda estiverem vivos na Terra, né? Naquele momento que não sabemos quando é. Né? Então, o cristão crê firmemente que, do mesmo modo que Cristo ressuscitou, também ele ressuscitará no fim do mundo. O nosso corpo, transformado, ressuscitará para se unir com a alma e nunca mais morrer. Né? Então, ali na ressurreição dos mortos, no juízo final, ocorrerá a ressurreição de todos os homens. Né? E o nosso corpo ressuscitará glorioso, né? Que é esse corpo... que é difícil da gente tentar expressar em palavras, assim, né? Mas é um corpo extremamente perfeito, na glória e na perfeição divina que a gente não consegue imaginar. Por mais que a gente tente imaginar o que seria um corpo perfeito, um corpo glorioso, um corpo como o de nosso Senhor Jesus Cristo, mas com certeza será muito além daquilo que a gente imagina, muito melhor, né? Daquilo que a gente imagina. Então, nós viveremos eternamente com Cristo em alma e corpo. E ressuscitarão todos os homens, mas não terão todos o mesmo destino. Então,
os bons ressuscitarão para a glória eterna e os maus para a eterna condenação. Então, a gente exerce essa nossa liberdade durante o período que estamos aqui na Terra e é o que acontece, né? No juízo particular, enfim, as almas dos justos, né, que se salvam, elas vão sentir aquela felicidade, aquele gozo eterno de estar diante de Deus, inicialmente apenas espiritualmente, né? Mas após a ressurreição da carne, nós também viveremos essa alegria, esse gozo corporalmente, né? Então, a gente pode imaginar que a maior alegria, o maior prazer, assim, tudo de maior com relação a isso que a gente possa viver aqui na Terra, não chega nem a unha do dedo do pé do que os nossos corpos gloriosos, ressuscitados, viverão diante de Deus. Da mesma forma, né, e de forma oposta, mas com a mesma intensidade, aqueles que tiveram o destino de viver para sempre longe de Deus no inferno, sentirão as dores, as mazelas, não só no espírito, na alma, mas também em seus corpos. Então, na verdade, se nem a maior dor terrena se equipara à dor de uma alma que está se purificando no purgatório, ou seja, que é uma alma que se salvou, mas ela precisa dessa purificação. Imagina da alma que está sofrendo no inferno, né? Então, é melhor nem imaginar. Ou então imagina só para poder, meter o pé, fugir disso daí, né? Então, é importante que a gente pense nisso, né? E, enfim, e que a gente se coloque como um propósito, né? De, com grande frequência, meditar sobre a morte, né? Eu acho que acabou. Não, ainda tem mais um. Opa, ainda tem mais um slide, eu tinha até esquecido. Né? Mas o tema é exatamente o que eu ia falar agora: preparar-nos bem para o momento da morte, né? Então, pedir frequentemente perdão a Deus, né? Sobretudo buscando o sacramento da confissão, né? Como a gente viu na semana passada, fazer todos os dias o exame de consciência, né? Quando a gente busca estar sempre se examinando e retificando, se examinando e retificando, é muito mais, o nosso caminho começa a se tornar muito mais possível, muito mais alegre também, né? Da gente ver que, eu pisei na bola, mas já identifiquei aqui, vou retificar e tal. Então, é um caminho que a gente vai seguir a vida toda nisso, né? Mas colocando sempre essa retidão de intenção, né? De estar sempre preparado para o dia que nós fomos chamados definitivamente para a glória divina, né? Enfim. Então, o Senhor no Evangelho avisa-nos dessas tremendas verdades da vida e da morte, para que estejamos preparados quando nos pedir contas no momento do juízo. Devemos estar sempre preparados, né? Então, confessando-se com frequência, estar sempre atento e buscando fazer diariamente o exame de consciência e pedir frequentemente perdão a Deus, né? Então, tem até uma frase que é bastante conhecida, mas que às vezes ela é mal interpretada. Eu não me lembro quem é o autor dessa frase, já soube, mas já esqueci. Que é memento mori carpe diem, né? Tá em latim, que é lembre-se da morte, aproveite o dia, né? Aproveite a vida, né? Se a gente expandir um pouco isso. O pessoal gosta do carpe diem, né? O carpe diem o pessoal gosta. E entendem mal o que é esse aproveitar a vida, né? O aproveitar a vida é aproveitar a vida bem para Deus, né? Conforme a vontade de Deus, né? Se a gente aproveita bem a vida conforme a vontade de Deus, a gente está bem preparado, né, para esse dia da nossa morte, né? Independente dele ser daqui a pouco tempo ou daqui a muito tempo, né? E então memento mori, então lembre-se da morte, lembre-se da morte. Então e é uma lembrança, não, como eu falei, não um pesar ou algo ruim, algo triste, não, mas, enfim, algo positivo, algo tranquilo, né? De sabermos
amados por Deus, né? E que, enfim, a misericórdia, amor de Deus é tão grande que ele nos dá que nessa vida, apesar de todas as dificuldades e sofrimentos, todos os subsídios para que possamos realmente alcançar a vida eterna, né? Porque Deus é aquele que mais deseja isso, né? Ele quer estar com todos os seus filhos na glória, né? Então ele não se alegra quando uma ovelha se perde, né? Como a gente vê lá nas parábolas que Nosso Senhor sempre utilizava lá enfim, na sua vida pública. Então, o bom pastor ele não se alegra com isso, muito pelo contrário, ele vai sempre correr atrás, ele vai se alegrar daquela única ovelha desgarrada que voltou, né? E, enfim, então é isso, mas temos que fazer a nossa parte, né? Nos prepararmos bem, estarmos, enfim, sempre tendo em conta, enfim, o amor, a misericórdia de Deus e a sua justiça também. Então, essa é aí a, a penúltima das afirmações do credo. Semana que vem é a última, que também está totalmente relacionada com essa, né? Enfim, a gente vai acabar falando um pouco desses assuntos tratados hoje. Beleza? Então, por hoje era isso. Deixa eu dar uma pausa aqui na gravação. Espera aí.